Tipo, ele saiu, chamou o homem pra mexer na pedra ali de novo, xingando tudo quanto é nome, o negócio do sofá dele. Toda vez eu tive que chegar, transferir um monte de cadeira, um monte de coisa pra colocar dentro dos carros, o tempo todo trabalhando envolvida com coisa de obra que me adoeceu. As casas, consertos das casas, manutenções, onde ele tenta pagar pessoas, enxugar de toda forma tudo, ele tem muita influência com muita gente, muita, nas cidades vizinhas, políticos, fica amarrado lá em cima, impõe a gente numa fronteira que implica a gente morrer e ele ficar, e eles utilizarem recurso de câmera à conveniência deles. Muito empregado, assim, toma muito esculacho, fica com capeta no corpo porque ele é muito exigente, xingue, desgraça por ter dinheiro e diz que ele não tinha dinheiro, diz que ele era um merda, que é o irmão que tem muito, um monte de gente tem muito, enriqueceu da noite pro dia. É cambista, todo mundo procura sobre juros, sobre estica nota, printa e até manda nota no zap para dizer, tá aqui, ó, não sei o que. Parou um pouco com isso de ficar calculando um monte de nota, mostrando tudo, nota sempre nova, tudo, muita coisa que tem lá em cima, sempre dinheiro livre para poder transitar para todo mundo. Então implica, como tem muitas casas ao redor e muito envolvimento com muita gente, com muita coisa, com a rede de hotel, com as cidades vizinhas, eles conseguem comprar tudo o mais barato possível. Tá sempre chegando muita coisa para trocar tudo. TV, terceirização de um monte de coisa, caixa de coisa de que é entregue aqui não é entregue nos outros lugares, então você tem que estar atenta com tudo, conferir coisa tomando esporro o tempo todo, entrega de coisa de obra, entrega com ameaças, se acontecer alguma coisa com o carro de algum problema, se acontecer isso e aquilo é você que vai pagar. Já aconteceu com isso, eu nunca tomei o processo, manda, entre um passo e o outro, não tem tempo de pensar, todos eles utilizam recurso de enlouquecimento com gravidades tenebrosas, xingamentos tenebrosos, entre de repente está tudo bonzinho, sistemas enlouquecedores muito descabidos e mandando, quer ver todo mundo movimentando, então existe já um sistema de câmeras ou de funcionários que entendem movimentar, isso implica muito recurso usado desnecessariamente. Aqui tem um golpe gigantesco entre falar que tem que tirar tudo e eles têm direito de ganhar muito, eles têm o panorama da cidade, de quem que está falindo, quem não está, quais as casas magras que eles querem a cada virada de ano, antes de cada virada do ano, vão chegar e sentar a gente, fazer negociação de dinheiro, comércio de casa, comércio de terreno, comércio de um monte de coisas livres, entre bancos, entre um monte de coisa. Ele trabalhava em banco, irmãos médico, filha, né? Filhas da área da medicina, então quer dizer, essas podem andar peladas, chegar bêbada, dopada, usar tudo muito fitness, muito gasto, muita coisa, muita viagem fora, muita coisa, porque a mulher não gosta daqui da cidade, não era daqui, ele vigia ela 24 horas. Então tem que, mas todos eles não são os vigiados, porque que tem são regados a comida, muita bebida, muita coisa, muita compra e tem aquele sistema de ficar tomando sol, ficar peladinho o tempo todo, até que ponto conhecem, são todos ativos sexualmente, mas conhecem as fraquezas um dos outros, para que no final da noite terminem separados em cama, ou dizer que já, né, até que ponto o corpo exposto implica em muitas coisas, para no final do dia não fica na câmera, não fica no celular, então tudo é muito controlado, mas é uma espécie de corno, né? Então existe todo um jogo de interesse que envolve muitas pessoas, entre amigos de casados, de ricos e que conhecem os interesses e todas essas coisas que implicam, né? Então, voltando a algumas questões minuciosas, ameaça, tipo carregar coisa de obra, tirar coisa da piscina, contar negócio, o que vai varrer a garagem inteira, lavar aquilo tudo, os problemas da lavanderia, que eu vou voltar a falar da questão dos funcionários. Eu estou gravando, o Facebook já foi no limite, eu estou armazenando os vídeos pequenos no limite. A quantidade de planta, arrastar vaso pesado, descer com isso e aquilo, podar tudo, lavar tudo. Eu não cheguei a lavar com bomba, e as humilhações com aquilo que você não sabe fazer, mesmo que todos joguem tudo nas costas. Não cheguei a utilizar um tal de uma bomba. Quando tem que consertar ou puxar coisas, é tudo ridicularizado. Coisas de trem de bombeiro, coisas de gente da piscina que recebe paralelo e não completa, tudo. É muito vidro, muita coisa para carregar, muita área para, por exemplo, todos os corredores, aquele meio, tudo é varrido, tudo o tempo
tempo todo, todos os dias. Tem que lavar as escadas várias vezes, limpar com os negócios, as gretas das coisas, as laterais, os corrimão, os quadros, as folhas de planta. É jogado na cara e impõe que você tenha que saber trocar a lâmpada, consertar coisa, mexer nos disjuntores, tudo que puder imaginar. Limpar as mesas muito detalhadamente, carregar tudo. Quando for trocar alguma coisa, saber tirar, ajudar a tirar coisas de dentro do carro. Tem que ter controle de quais lugares que a garagem não completa, então implica em ter conhecimento em todas as coisas onde são terceirizados todos os problemas, controlar tudo, chave de carro, o que bota na frente, atrás, é esporro. Então assim, a lavanderia foi um problema enorme que eu já falei, gravei e vou voltar a falar sobre o quadro de funcionários que passaram aqui, a gravidade que implicam em não quererem trabalhar envolvidos em tudo quanto é desvio de verba que você puder imaginar. Então, problema de máquina velha, quem troca, qual que cantou o quê, qual que tem feitiço do quê, entra a quantidade de roupa acumulada e tem que subir. Depois do almoço que a gente criou uma, meu coração, meu joelho machucou, minha frequência cardíaca ficou altíssima para encher os roupeiros, porque não trabalhar na lavanderia, entre aspas, um dado momento tem que ajudar a dobrar. Aí tem as máquinas, quem queimou, quem que deu uma merdalhada aqui lá embaixo, que é máquina antiga, uma guerra entre todos que jogaram lá, que implica qual que ganha mais, qual que já fazia tudo, que tem que fazer tudo em todos os lugares, senão não fica, muita humilhação, inclusive na baixa temporada, que tem que tirar a cortina, ajudar a tirar tudo, em tudo quanto é lugar que você puder imaginar, observar parafusos, coisas de dispensa, coisas de reserva, tem que saber tudo, se não souber uma coisa, é esporro todo dia, tá se enxugando em tudo, sacola, coisas assim, tudo, entendeu? É muita coisa, muita burocracia, me botar para limpar tudo que elas não fazem, muitas vezes, entendeu? É jogado na minha cara, por exemplo, controlar a TV, que é TV aberta, que é TV fechada, o que é que para num quarto, que tem que ver, que não pode desarmar ar-condicionado, tudo é chamar todo mundo, se uma coisa não fizer, chama todo mundo, utiliza um critério de ameaça tenebroso. Então lá embaixo tinha algumas questões que eu tinha mais que falar, entre a lavanderia, nossa, subiu uma quantidade de roupa para encher os 2 roupeiros. Logo depois do almoço não tem intervalo nenhum, parada nenhuma, e eu tava fazendo 17 horas no dia que tem que cobrir o horário das meninas, sem receber adicional para isso, tudo é jogado na cara como se fosse um bando de situações, sabe? Humilhações, agora o termo já está muito preso, isso pode ser preso, se fizer isso, pode ser preso, você pode ser processado, então já tem um jogo muito tendo conhecimento de que provavelmente eu devo estar falando com alguém, para eles não tem nenhum problema a questão da receita, como se tivesse cobertura entre muita gente, entre todos eles, tipo, quem manda aqui sou eu, se eu fechar isso aqui, eu tenho dinheiro com a vida inteira e vocês, tem tanta gente querendo trabalhar, quem não quiser, eu tiro o rabo da cadeira, não sei o que, entendeu? E tudo é falado prioritariamente comigo, entendeu? Mas comigo, entre falar em sair, dar um esculacho de algumas questões, só que implica mandar tomar expor, porque tem uns interesses enormes em volta, e o feitiçozinho jogatinoso muito escroto, muito grave. Então eu parei, entre aspas, na lavanderia, né? Deixa eu ver aqui, muito quente, máquinas antigas, queimou coisa, sujou, trem que não limpava, trem acumulado, muito trem, tem que levar as coisas, quantidade de trouxa, 8 horas de trabalho, assim. Quando o custo-benefício de liberar mais cedo, entre aspas, função de enxugar, tá achando que eu sou envolvido em desvio de verba? Você quer me quebrar? 1 minuto antes de falar que tá tudo ligado, sem necessidade, que eu boto o relógio para ligar tudo. Logo em seguida, vai lá, liga tudo. É mesmo, escureceu de repente um sistema de enlouquecimento, de peguei isso agora. Insuportavelmente enlouquecedor. Ele é assim, o cara da padaria, o cara da academia, aqueles que estavam na galeria da coisa lá, todos, espetos, é grave. Só que as prostitutas e aquelas que gostam do babado total não se importam, nem os viados. Todas as conexões com trabalhos de casa e tem muita infração, muita lavagem de dinheiro, muita interceptação, muita coisa de tudo. Então geralmente entre ir buscar algumas coisas, você entende onde que eles têm benefícios, serviços variados, irregularidade de quem passa, que quer dar em cima, que vive em vidas paralelas, que criam situações que você tem que ficar com eles muito
Entendeu? Aí isso eu parei falando entre descer e rodopiar, lavar aquela lateral, lavar lá atrás a área, lavar a piscina, jogar água em tudo, jogar água nos vidros, colocar, repor todas as coisas, é enlouquecedor. Hoje a dona Gilda está sentada ali, tem aqui situações para falar também. Então escorra, você tem que estar atento a tudo. Se você esquecer de falar, queimou uma lâmpada em todo lugar, é ligado, é mandado avisar, é esculachado um perto do outro. Ele está menos pior, entre aspas, porque, né? Então é muita coisa, e tem coisas que tem que otimizar, o que tem, jamais pode envolver que ele consertaria um chuveiro, jamais tem que envolver que ele estaria cobrando isso, aquilo, igual o porco pra merda, às vezes o telefone quase enfiando dentro do ouvido porque quer o dinheiro na mão e que dá vista honestamente, fala mal, sem ética, não tomar no cu, buceta, caralho, porra, tudo, tudo. Uma vez foi no quarto desligar alguma coisa, essas porra, muitas vezes o ramal voltou a funcionar, não tava, coisa não sei, que esse pessoal não vem pra fuder, não, a própria mulher dele falando. Não vem pra fuder gente que não fode, ou seja, e falam na cozinha muitas vezes, porque as mulheres, né, quando eles são insuportáveis, ou seja,